Você está numa reunião estratégica com a sua equipe. A pauta a resolver é um gargalo que tenha atrasado entregas e também irritado os clientes. Alguém começa a sugerir algo novo, outro faz dados recentes, traz dados recentes, mas então ele se pronuncia. O sabe tudo da equipe entra em ação. Gente, isso aí já testei em outro projeto. Não vai funcionar. Ou então, olha, já li vários artigos sobre isso, não tem por onde. Ou, se querem a minha opinião, a melhor solução não é essa. Eu falo por experiência. E de repente, a conversa morre. Você já viveu algo assim? Ou se percebe dessa forma, com esse comportamento na sua equipe? Deixa eu te falar alguma coisa. Este podcast é para você. Aloha, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Onda Quântica. Quem vos fala é Selva Salerno, trazendo mais um arquétipo, mais um estilo dos liderados. Hoje é a vez do sabe tudo. Mas por que o sabe tudo existe? A neurociência, ela explica que o comportamento do sabe tudo tem base em dois sistemas cerebrais. O primeiro é o circuito de recompensa. Ou seja, o tanto de dopamina que isso tem quando a pessoa acaba falando. Então, quando uma pessoa ela é reconhecida como inteligente, capaz ou acertadora, isso ativa o sistema de recompensa e quanto mais ela acerta, mais ela quer acertar também e ser vista, obviamente, evidenciada. Depois, o segundo é a rede de modo default, ou seja, a rede de modo padrão que eu tanto falo aqui. Essa rede ativada, quando ela é ativada, estamos no modo introspectivo e reforça uma narrativa interna. No caso, o sabe tudo, a narrativa dele gira em torno da autoimagem de superioridade intelectual. E por trás dessa necessidade de sempre ter a razão, muitas vezes esse mecanismo cerebral cria uma defesa. O cérebro associa estar certo a controle e a status dentro do grupo. Assim, admitir um erro ou ouvir o ponto de vista diferente de qualquer um que ele fale pode ser interpretado internamente como um risco de perder essa autoridade. Então, ele não vai querer fazer isso. Mas agora entra um detalhe muito importante. O cérebro humano, especialmente o córtex pré-frontal, ele é responsável pelo planejamento, pelo julgamento, pela tomada de decisão. E trabalha junto com algumas regiões emocionais, como é o caso da amígdala e do córtex cingulado anterior. Quando essa pessoa se vê numa situação onde pode errar ou ser corrigida, essas áreas interpretam isso como sendo uma ameaça social, como se a reputação dele estivesse em risco. O resultado disso? O cérebro entra em modo defensivo. Bloqueia a escuta ativa, ele não ouve, distorce a realidade para manter uma coerência interna, ou seja, aquilo que ele pensa é certo, e ativa um mecanismo de justificação, ou seja, ele não ouve o outro para aprender, ele ouve o outro para se defender. E muitas vezes, é inconsciente, ele não percebe isso. O que pode ter acontecido, então, no passado de uma pessoa assim? Sim, porque tudo nasce lá, tá? A maioria das coisas. Então, algumas possibilidades comuns podem ser assim, as seguintes. Crescer em um ambiente onde erros eram punidos, ou criticados, ou até humilhados, De repente, essa pessoa passou por momentos assim na sua infância, recebeu elogios apenas quando tirava notas altas, ganhava prêmios ou se mostrava o mais inteligente, e só assim ele era reconhecido, precisou competir por atenção com os irmãos, com os colegas, com outros adultos, usando o conhecimento como triunfo. Ou foi colocado desde cedo em posições de alta responsabilidade, tendo que saber antes de tudo do que outras pessoas. Tudo isso modela a rede de crenças, que ativa, obviamente, padrões neurais que se tornam automáticas na fase adulta. O cérebro passa, obviamente, a se proteger essa sabedoria como se fosse uma identidade e se confunde com desempenho ou qualquer discordância vira ameaça. E quais são as características de um saber tudo? Sim, porque, gente, deve ter alguma coisa aí que caracteriza isso, Ter sempre uma opinião formada, mesmo antes de ouvir completamente a questão. Então, geralmente, ele já sai sabendo tudo antes do tempo, Interrompe falas com frequências para corrigir ou complementar algo que é dito, dificulta o brainstorming, invalidando ideias alheias com frases como: isso não vai dar certo, isso não é prático, eu já testei isso 1000 vezes e nunca deu certo. Em outras palavras, ele usa a autoridade intelectual para se proteger de críticas. Gosta de falar mais do que ouvir, especialmente em grupo. Ele tem que se mostrar óbvio, Mas para aí, ele tem pontos fortes também, tá?
Por exemplo, alta capacidade analítica e memória de experiências passadas. Costuma estudar mais do que a média por ter uma visão mais ampla de processos. Ajuda a evitar erros repetitivos quando consegue se comunicar com as pessoas. É claro, né? Ele tem que ter um pouquinho de empatia, porque senão nada feito, né? E pode ser sim um ótimo mentor, desde que trabalhe a questão da escuta. E os pontos fracos, como eu já falei, na equipe podem ser gerar bloqueios criativos com as outras pessoas da equipe, desmotivar esses colegas que se sentem que as suas ideias não estão sendo valorizadas, pode ser percebido muitas vezes como uma pessoa arrogante ou o tal do sabotador do grupo, ou ainda dificultar construção coletiva e a inovação. Selva, e como é que eu posso lidar com essa pessoa? Eu sou um líder, e aí? Pois é, então eu te aconselho a criar espaços onde ouvir seja tão valorizado quanto falar. Comece reuniões geralmente dando voz a quem é mais introspectivo, antes dos que são mais opinativos. E assim, já de antemão, deixe claro que toda experiência é importante, mas precisamos de um ambiente onde todos sintam que podem contribuir, não somente aqueles que sabem. Use a inteligência dele a favor da equipe e também proponha que esse sabe tudo seja responsável por validar ideias e testar hipóteses em vez de decidir por antecipação, o chamado tester. Deixe ele como um tester. E por último, reconheça publicamente quando ele escuta e coopera. O sistema de recompensa precisa ter uma nova rota, uma nova referência. E assim, ele vai começar a colaborar. Se você gostou deste conteúdo e quer entender mais a fundo como o cérebro cria essas armadilhas, deixa eu te chamar para a Jornada Sensório. Lá, eu te ensino a mapear esses padrões mentais com base, obviamente, na neurociência. Lá você vai entender como os circuitos cerebrais geram comportamentos automáticos e, obviamente, como líderes podem acessar o seu eu do futuro para transformar relações dentro e fora da empresa. Então, por hoje é só, mas se você quer saber como, obviamente, clica aqui no link que você vai ter acesso à Jornada Sensório. E no próximo episódio vamos falar do queridinho, a queridinha dos olhos. Aquele liderado carismático, bom de papo, bonitinho, que parece ter a simpatia de todos. Inclusive, é mais. Gratidão por me assistir e a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Aloha! Fui! Até lá!